Bem, amigos do Grupo Pra e parceiros da Ouro TV, hoje no nosso Pra Deus, ó que maravilha. Eu estou vindo de cultos maravilhosos nessa celebração, nesse período de carnaval, e podemos dizer que roubamos, né? Tiramos esse fim de culto, coitado, meu amigo, meu parceiro, cantor Daniel Vaz, nosso parceiro hoje, nosso convidado hoje. Seja bem-vindo, Daniel. Muito obrigado. É uma alegria muito grande. Acabei de sair de celebração, vocês podem ver que a garganta está um pouco baleada, mas foi bênção. Foi bênção esses 4 dias. Mover de Deus, a presença de Deus, restauração e agora, no final, a ceia, almas para Cristo, pessoas se rendendo aos pés do Senhor, através da palavra, através dos louvores, mover de Deus poderoso nesse lugar. E a Ele a honra, a Ele a glória e a Ele o louvor. Amém. E esse período de celebração, né? O que é a celebração aqui na Nova Vida 100, né? É um período que a gente antigamente, né? A gente ia para os retiros, né, de carnaval, né? Se recolhia. Se recolhia, né? E aqui na Nova Vida 100, o projeto é alimentar, né? As congregações vêm até Itaguaí, né? E são cultos pela manhã, pela noite. É uma coisa absurda. E fechando na terça-feira de carnaval, né? Carnaval para o mundo, para Deus, né? Que é o nosso programa para Deus. Isso realmente alimento mesmo da alma. E é igual o pastor falou, né? Enquanto o mundo está em cinzas amanhã, na quarta-feira, né? Nossa quarta-feira não vai ser de cinzas. É verdade. Apesar desse programa estar indo ao ar na quinta-feira, né? Quinta-feira, às 19 horas. Mas vamos lá. Daniel, poxa, tu arrebentou. Não posso falar que a pessoa arrebenta, né? A gente pode falar que o cantor arrebentou, né? Deus... Misericórdia e graça de Deus. Deus te usou tremendamente nesses dias aí. Só foi um canal para aquilo que Ele queria fazer nesse lugar. E, assim, me sinto feliz pelo convite. Pastor Samuel, Pastor Daniel, Pastora Márcia, Bispo Ronaldo. Eu amo vocês, eu amo a Nova Vida 100. É minha casa, já é minha casa. Pastor Clebinho, meu Deus do céu. Homem de Deus, amo muito. Sério, vocês me recepcionaram muito bem. Toda vez que eu tô aqui, me sinto em casa, tenho liberdade e louvo a Deus por estar aqui, pelo convite. E, Daniel, assim, lembrar, a gente vai falar um pouco da celebração, mas queria remeter para o povo que não te conhece, não conhece lá da tua... Porque a gente conhece quem está ali mais próximo, né? A congregação, né? Sim. Mas Daniel Vaz é berço evangélico? Berço evangélico, filho de pastor, que, assim, viu tudo que um pastor passa, porque as pessoas olham o pastor e esquecem da família do pastor. Cansei de ver meu pai de madrugada ajoelhado, cansei de ver minha mãe e meu pai. Muitas vezes eu acordava e via eles ajoelhados, viu que eles passavam pela obra. E hoje, consagrado a pastor, eu vejo que o legado continua. Aquilo que eles semearam no meu coração, as palavras, os ensinamentos. Sou cria da Assembleia de Deus, do Manto. Sou pentecostal. Qual Assembleia de Deus? Assembleia de Deus Vocês vão conhecer, bem antigo, pastor Horácio da Silva Júnior. Horácio da Silva Júnior. Isso, um dos pioneiros em ensino nas Assembleias de Deus Como é que é o nome? Como eu posso dizer assim? As igrejas são mais voltadas para o Pentecoste mesmo, Sim. Igreja tradicional. Então, cresci nesse berço tradicional, A gente chamava antigamente de portinha, né? Isso, Era aquelas portinhas, né? Tava lá do Pai do Senhor, né? O irmãozinho na frente, entra aí, né? Isso aí. Então, assim, fui cria do Pentecoste mesmo, aquela igreja tradicional, e via o grupo do louvor, as irmãs, os jovens. Fui olhando aquilo e toda a minha família é de músico. Eu tenho um primo que é maestro, minhas tias, minha mãe tocava trompete, acordeon, e ela pregava, às vezes, com o acordeon ali, puxava um louvor, era diferente, surreal, né? surreal. E toda a família
foi criada nesse meio de música. Então, eu cresci ouvindo Shirley Carvalhais. Eita, né? Grandes nomes, né? Alda Célia. Paulo César Brito. Eita! Meu Deus, Paulo César Brito. Minha mãe tinha os discos, né? Isaías Menezes. Nosso amigo já veio no programa Álvaro Tito. Álvaro Tito. Meu Deus do céu, Álvaro Tito também. Um abraço, Álvaro. Vários. Pensam demais. É demais, né? Então, eu fui crescendo ouvindo isso e essa raiz foi germinando em mim. E com 13 para 14 anos, os músicos da minha igreja, eles estavam crescendo e indo para outros ministérios. Só que eles tiveram uma ideia. Ó, nós não vamos deixar isso aqui morrer. A nova geração agora vai assumir isso aqui. É uma prática, né? Logo já cortando, é uma prática esses cantores crescerem em pequenas congregações e vou para tal lugar, vou para... Sim. É uma prática? Sim, porque tem até uma trend no Instagram que fala assim, primeiro você começa, depois você melhora. Por quê? A gente começa pequeno, a gente começa sem recurso, a gente começa com violão meio quebrado, arranhado, tocando do jeito que a gente consegue aprender. Eu mesmo tive umas 2 aulas com esse amigo que era baixista e ele falou, não vou deixar a igreja sem músico. O legado vai continuar. Então ele ensinou para vários adolescentes, eu, Tiago, Isaías, que também cresceram comigo, tocando bateria, guitarra, baixo. Então a igreja não ficou com deficiência de músico. Então você começa a crescer e a se desenvolver no ambiente da igreja pequena. Deus começa a falar com você, você começa a escrever, compor. Várias músicas que Deus me deu nesse período. É mesmo? De adolescência, juventude para casar. Porque foi um período que, assim, eu conheci muito mais a Deus. Desertos, né? Desertos totais. Desertos totais. De você casar e falar assim, como eu vou casar? E teve também depois um momento em que eu já quero dizer para vocês, não fujam do chamado que Deus tem para a vida de vocês. Não fuja, não fuja, não fuja. Passei 8 anos da minha vida fugindo. Teve um momento que me decepcionei na caminhada e eu falei, não quero cantar, não quero tocar, vou ficar na minha, quietinho, no meu cantinho. E já tinha promessa e chamada pastoral. Minha esposa cansava de falar comigo. Meu filho, olha só, Deus. Eu falei, não. E aquilo arraigou no meu coração. Deus resolveu passar nesse deserto e caminha comigo. Depois desse momento, eu entendi o que Deus queria, entendi o chamado de Deus para a minha vida. Foi quando as coisas começaram a acontecer. Comecei a me lançar mais. Vou te chamar, eu tenho que chamar de pastor, né? Pastor Daniel, né? Mas já tá, né? Sim, mas sim, vou chamar de amizade. pastor Daniel. Pastor, você falou você falou de decepções, né? Acredito que nessa tua caminhada você tenha visto bons nomes, boas vozes, Sim. Ficarem pelo caminho, né? Sim. A gente, claro, você fica à vontade para falar sobre decepção, não sobre a decepção em si, mas às vezes decepção muito com o homem, né? Sim. Às vezes uma palavra, uma coisa e dá uma travada nesse nosso ministério, né? A gente tem que entender que o homem passa, as palavras que o homem vão passar, as palavras que os homens vão liberar, aquilo que as pessoas vão fazer com você, faz parte da vida. Se decepcionar faz parte da vida. E entenda uma coisa, às vezes a gente se decepciona dentro da igreja, às vezes a gente se decepciona com amigos que estão na caminhada. E a gente tem que entender que muitas vezes até no nosso trabalho nós nos decepcionamos com o nosso chefe, com o nosso amigo, mas nós nos pedimos para sair. Nós não vamos, eu não vou pedir demissão. Por quê? Para nós aquilo é importante. A gente tem que entender que a coisa principal tem que ser a coisa principal. A gente tem que entender que a primeira coisa na nossa vida é a presença de Deus. É a minha comunhão com Ele. Como aquela canção fala, como Maria. Ela ansiava ter a boa parte, que era o que? A presença de Deus. Então, a gente pode se decepcionar com o homem, a
gente pode se decepcionar com pessoas da caminhada, sim. Porque até Jesus disse, no mundo tereis o quê? Aflição. Mas tem de bom ânimo. Eu venci o mundo. Isso passa. O mais importante na nossa vida é estarmos no centro da vontade de Deus. Minha mãe sempre falava isso. Meu filho, o melhor lugar para você estar é o centro da vontade de Deus. Mesmo machucado, mesmo cansado, mesmo ferido, mas no centro da vontade de Deus. É o melhor lugar para se estar. Acredito que quando você estava lá na portinha, né? Na igrejinha pequena, lá em Irajá, né? Que você falou, né? Irajá. Lá em Irajá, surge a oportunidade de ir para uma igreja maior, né? Convite, né? Sim. Aí, você estava com a idade nessa época? Nessa época eu já estava com meus 20 anos, 21 anos. Tinha conhecido minha esposa. E aí... Nessa congregação nova ou na anterior? Nessa congregação nova. Então foi benção lá, né? Foi interessante porque minha mãe foi pregar numa oração nessa igreja e aí eu conheci minha esposa, a galera da igreja, o pastor, o pessoal me abraçou e eu, poxa, igreja diferente, caramba, o ritmo diferente, ritmo de culto diferente. Falei, poxa, legal. E aí conheci minha esposa, continuei com as amizades e aí veio o convite. Mano, vem pra cá, pô, vem somar aqui. E os músicos de lá eram bons, muito bons. Tinha toda a banda formada, baterista, tecladista. Tinha algo novo, né? Algo novo que tava... Muito novo, muito novo. E... Porque como assim? Aquela igreja pequena da portinha, isso é uma coisa que acontece. Nós, muitas vezes, não experimentamos outros estilos musicais. Era muita coisa... vamos dizer assim, meio metódico. Então, quando você vai para uma outra igreja e aí você experimenta que naquela época para nós era, meu Deus, o rock, Oficina G3 estava bombando. E aí eu falei, poxa, diferente, dá para cantar na igreja. Um pop rock, Marcos Salles, 4x1, e aquilo tudo foi sendo influência para o meu ministério. Foi sendo influência para minha caminhada. E quando houve o convite, eu pedi direção a Deus. Senhor, e aí? Porque no meu caminhar, mesmo ferido, até para tomar uma decisão, para ir para outro lugar, eu pergunto para Deus, porque é muito ruim você estar no lugar em que a presença de Deus não está, ou você ir para algum lugar sem Deus te ordenar a ir para aquele lugar. Como eu falei, tá na direção de Deus. E aí foi bênção demais, conheci muitas pessoas, conheci cantores, conheci pessoas hoje que estão fazendo back para cantores, Lá, a Josiane, na minha igreja, a Devec, vários cantores saíram de lá. Mas os cantores explodiram de lá. A Advec realmente celeiro. Um celeiro, né, de grandes cantores, né? Um celeiro. E é interessante porque o berço da música não saiu de mim. O primo da minha esposa também era compositor. Ele já dorme no Senhor. Mas fez várias canções para Josiane, para Estela. E isso me permeia, faz parte de mim, entendeu? E hoje, pastor, eu vou pregar, mas eu entendi que eu não posso abandonar o Ministério da Música. Hoje prego, hoje sou pastor auxiliar na ADVEC, no Morro da Fé, do pastor Dan Rocha. Dan Rocha. Dan Rocha. Um abraço, pastor Dan Rocha. Bênção na minha vida. Se hoje eu estou caminhando, se hoje eu sou esse ministro, pequeno ministro, mas... É porque ele tá falando, tá? Mas não é isso não. Se hoje eu sou esse ministro pequeno, que depende da graça de Deus, eu agradeço muito a Deus, primeiramente, e a vida do meu pastor Dan Rocha, que ele foi um incentivador do meu ministério. Ele me abraçou, foi um amigo nos dias difíceis, foi um camarada que me colocou de pé. Deus usou
Momentos que eu pensava assim, ó, vou desistir. Deus usou ele, colocou ele na minha frente, com a palavra certa. Deus sempre usa alguém, né? Pastor, te amo demais, te amo demais, te amo demais. Vou te levar para minha vida toda. Por que as pessoas não entendem isso, né? Assim, para a gente poder materializar isso, né? As pessoas não entendem que Deus coloca pessoas na nossa vida, né, para nos carregar, né, em um determinado momento, né? Assim, como aquela parábola do samaritano. Às vezes, o socorro vai vir de onde você menos espera. Às vezes, e ele entrou na minha vida de uma forma que eu não esperava. Ele era pastor auxiliar do meu antigo pastor. E aí abriu uma oportunidade para o meu pastor ir dirigir uma congregação Da própria Advec. da própria Advec. E o pastor Silas conversou com ele. E eu já conhecia, não de trocar ideia, mas Pai do Senhor, oi. E foi incentivador, foi um dínamo no ministério. Porque a palavra certa no momento certo me ajudou, me ensinou a dirigir o louvor na igreja. Me colocou no caminho certo para ministrar e entender que nós, na igreja, só somos canal. Desce do céu. Nós levamos a igreja à adoração. E a igreja é a adoração a Deus. E me fez entender que sem Deus nós não somos nada. Dependemos 24 horas de Deus. E louvo a Deus pela vida dele. Porque se hoje eu estou aqui, primeiramente por causa de Deus. Depois pela vida do meu pastor. Sim, eu vejo que até pela... A gente... o para Deus, né? Ele tem que ir pro ar, né? O para Deus é realmente... E assim, inclusive eu quero já até pedir perdão, né? Que hoje, pô, normalmente, né, o meu amigo Kleber, tem sempre uma pizza aqui, né? Para degustar e tal, né? Mas Tranquilo. um abraço aí para Um Pizzas, né? Nosso parceiro. Inclusive depois, né? Quando a gente tiver um tempinho, a gente vai lá com a Meu pizza. Deus. Um abraço aí, meu amigo Binho, a Josi. Crente gosta. Não, Crente e lá é gosta. maravilhoso. A galera vai Deus. comendo, meu irmão, vai soltando, é diferente. Nossa. Mas eu vejo que você se entrega na canção, nesses... Desde sábado eu tô vendo a sua entrega total para esse evento, né, que foi a celebração, né? E existe uma preparação para um evento grande desse? Sim, jejum, oração. Semana passada eu já tinha começado um jejum justamente porque eu sabia, porque quem ministra tem que entender, é algo muito sério. Você está ministrando na vida de pessoas. Antes de você ministrar na vida de pessoas, você tem que fazer o seu devocional no quarto, você tem que ter o teu tempo com Deus para ler a Bíblia. Você tem que pregar para si. Antes de você, como eu posso dizer, ter a performance no púlpito, no palco, antes você tem que se encher. Entra no teu quarto, fecha a porta, fala com teu pai em secreto. É no quarto, é lá dentro, é escondido, ninguém está vendo. Porque depois disso, aquilo que você recebeu dentro do quarto vai contaminar o povo na igreja, vai explodir como uma bomba de unção, o povo vai sentir. E isso de me entregar, eu recebi muito da minha mãe, Lucide Freitas Ferreira. Mulher de oração, mulher que foi... Ela não está mais entre nós? Não, mas Tem muito tempo que ela se foi? tem uns 8 anos, mas foi uma mulher que... Acompanhou seu pai, né? Que você falou que é pastor, né? Isso. E Lá ela era pastora também ou não tinha esse... Não, ela era líder do círculo de oração. Círculo de oração. Era braba, né? Era braba. Ela pregava, ela exercia o ministério pastoral sem ter o título. Aconselhava, gabinete fazia com meu pai, e era uma mulher que no louvor se entregava. Ela pegava acordeon e muitas vezes eu levava ela para pregar,
porque depois de um tempo ela foi acometida da diabetes e ficou cega, mas Não deixou de pregar? Cega, ela pregava cega. depois de um tempo se agravou a doença, ela teve que amputar as 2 pernas. Mas mesmo assim, Ela ia? Que isso? ela não parava o final de semana em casa. E as congregações chamavam ela? Chamavam porque ela era diferente. Por isso que eu tô falando, essa forma de me entregar vem dela, porque eu via, ela pegava acordeon, começava a tocar, e as pessoas sentiam a presença de Deus e ela se entregava. E mesmo pregando, do nada ela puxava uma música que tinha a ver com a mensagem, e o povo entendia, sentia. Então assim, era muito usada. Hoje ainda existe dom de revelação, visão de Deus, e por não enxergar, muitas vezes Deus abria a visão dela no meio da pregação para falar com uma pessoa, para dar um recado de Deus. Eu lembro uma vez que eu estudava com ela muito. Eu comia a Bíblia com ela, estudava e botava a cadeira dela aqui, ficava com a Bíblia e esboço. E no meio da pregação, ela parou, falou: Daniel, para de falar. Por quê, mãe? Deus está me mostrando, Deus abriu minha visão de novo. Sério? Pegou o microfone e falou: tem uma irmã na segunda fileira, da porta da igreja para dentro. Você falou para Deus que se ele não falasse com você, você ia tomar aquele veneno que você preparou na cozinha da sua casa. Você já escreveu a carta, mas Deus está falando para você: rasgue essa carta hoje. Eu te amo e quem vai tratar da sua vida sou eu. E Caramba, hein, cara. E a mulher se acusou na hora. ela descreveu o vestido. E você tá com uma... Ela realmente, ela já estava cega nesse período? Sim, ela já estava cega, ela não enxergava. Caramba. Já estava com as pernas amputadas. Meu Deus. E eu lembro como se fosse hoje. Você que tá de saia preta, blusa azul. Poxa, você tá com cabelo, um coque. Tá até com uma presilha muito bonitinha. Você tá bonita. Levanta porque Deus vai falar com você. Olha, e ela liberou essa palavra. A irmã começou a chorar e a gente não sabia. Depois, o pastor da igreja falou que já vinha orando porque havia uma questão na família, no casamento dela. E ela já estava por um triste. Então, assim, Deus ainda usa os seus. Deus usa os seus. Eu quero dizer para você que, por algum acaso, pensou em desistir, pensou em olhar para trás, não faça isso. Não faça isso, porque Deus te ama. Esse sacrifício do filho dele na cruz não foi em vão. Por isso, você tem a oportunidade de voltar para Jesus hoje, de se encontrar com o Mestre hoje, porque o Mestre te chama. Ele te ama e quer te dar uma vida totalmente diferente da vida que você tem hoje. Por isso eu quero dizer para você, Deus ainda usa os seus. Não perca a oportunidade de levantar a mão para Deus e falar: ó, Senhor, eu te aceito. Senhor, eu te quero. Senhor, eu te desejo. Porque isso vai fazer a tua história, a tua vida mudar. Meu irmão. Segura essa daí, meu irmão. Cara, que história, hein? Eu fico impactado com essas histórias do Pra Deus. Cada história, assim, que essa realmente... E, assim, até eu costumo falar... usar os exemplos, né, dos convidados para os outros convidados, porque é maravilhoso, né? Essa troca com pastores, com cantores e... Daniel, tua história é diferente mesmo. Agora eu entendo o que foi se mover na celebração, claro. O Ministério de Louvor aqui da Nova Vida 100 é um ministério de louvor muito legal, né? Músicos preparados. São pessoas assim... É diferente, né? Fica fácil ministrar. Isso. Fica fácil, porque amo todos eles. Eu, assim, quando eu venho pra cá, eu converso com todos. A gente sentou antes do ensaio e antes da ministração.
Sempre. A gente se reúne, ora, troca uma ideia, fala da palavra, porque hoje foi diferente. No meio da ceia, vidas sem o pastor fazer um apelo, sem ter um pedido, as pessoas se lançarem no altar falando, Senhor, te quero, é totalmente diferente. E isso é resultado de vida com Deus, da galera da Nova Vida 100, Ministério de Louvor, ter uma vida com Deus, deles estarem ali me apoiando, estarem ali junto comigo ministrando, se doando, se entregando, momento de oração. E eles são bênçãos demais na minha vida. Toda vez que eu venho aqui, eles arrebentam. Você me fez lembrar agora uma cantora que eu, inclusive, estou tentando falar com ela, que é uma cantora antiga, né, da década de 90, que era a Melissa. Não sei se você vai lembrar da Melissa, né? Lembro. E tinha uma música dela que falava assim, ó, se as lutas te sufocam e não deixam você ver. Você lembra dessa música, cara? Lembro um pouco, um pouquinho. No final uma saída, algo que te faça crer. É isso mesmo. Lembro. É, meu irmão. Mas eu não sou cantor não, né, cara? Você gosta dessa loucura aí, né? Mas a verdade é essa, né? É que quando Deus está contigo, a palavra de Deus está com... você está seguindo corretamente, né? Sim. Os ensinamentos, as coisas acontecem. Eu estava te confessando antes, né, que a gente estava falando aqui em off, que nessa ceia, essa ceia foi diferente hoje, né? Muito diferente. Aqui na celebração e Muito diferente. eu vejo que essa igreja aqui é uma igreja que ela tem uma pegada muito... Hoje de manhã já foi a Bíblia, né? O pastor Ricardo, que vai ser nosso convidado aí. Benção demais. Pastor Ricardo Oliveira, gente boa. E... Que palestra, olha. E assim, a gente vai aprendendo num período que o mundo todo, né? Tá se entregando a carne. Isso, na verdade é o mundo todo, né? Mas o Brasil muito mais, né? Tá se entregando a carne, né? Assim, o Brasil, nesses dias, se entrega a carne, a festa da carne. E é raro você ver uma igreja de pé assim, no carnaval, em que o povo está buscando, o povo está orando, o povo está de pé, o povo está sendo alimentado, porque enquanto o mundo, enquanto o Brasil está se entregando ao diabo, a festa da carne, Nova Vida 100 está se entregando a Deus, está buscando mais de Deus, está querendo conhecer mais de Deus. E eu amo essa casa. Bispo Ronaldo é um homem diferente, sacerdote diferente. A casa dele é excepcional. É um povo totalmente diferente. Eu amo essa casa. Eu fico assim, pensando agora, você volta agora já a ministrar na Advec nessa semana, né? Isso. Eu não posso falar de estilos de igreja, né? Que a igreja, até onde eu sei, a Advec é um pentecostal puro, né? Sim. Aquele Bem pra frente. Bem pra frente? Bem pra frente. Na minha época, né, pastor Sila, né? Eu ia lá, parava meu carro ali na Brasil, né? Parava o carro na Brasil, era uma loucura ali, mas eu sou fã do pastor Silas Malafaia de bigode, né? Oh. Até hoje, boto para escutar no YouTube, né? Poxa, pastor Silas de bigode era maravilhoso, né? Hoje em dia eu não escuto muito mais, mas é uma igreja muito abençoada, né, Advec, né? Pastor Silas, te amo. Sim, é uma referência para mim de sacerdote, de pastor, porque ele cuida, mano, ele cuida da igreja. Ele não é um pastor que está sempre indicando pessoas ao pastorado e fazendo o povo se desenvolver. A Advec hoje cresceu muito também, porque Deus deu uma visão para ele. Cuidar da nova geração, fazer com que a nova geração cresça. Porque antigamente, as nossas igrejas da Portinha, muitas vezes as pessoas cuidavam, o pastor era consagrado a pastor, já idoso, já com seus 40, 50 anos, e ele não tinha força para lidar com essa geração nova que estava vindo,
e para os trabalhos, para enfrentar a pegada. Então, assim, Pastor Silas, Deus deu essa visão a ele, e você tem visto que, eu tenho visto que a DEVEC tem crescido, pastores novos sendo consagrados, evangelistas, pastores pregando em outras nações, sendo referência, Verdade. boca de Deus. E ele tem cuidado desse celeiro de pastores, esse celeiro de ministros de louvor que tem sido a DEVEC. Maravilhoso. Pastor Daniel, eu só tenho que te agradecer. Esse nosso bate-papo é algo assim que, para mim, eu já te conhecia porque você já tem vindo aqui na Nova Vida 100, né? E, inclusive, nos eventos, né, da igreja, né? A igreja Fire. O Fire, né? Eu vejo que também é uma pegada sua, né? Essa proximidade com os jovens, né? Sim. Então, é o teu chamado também, né, essa área, né? Até porque você é jovem, né? Fui líder de jovem. O Ministério de Louvor da minha igreja hoje é composto por muitos jovens. E, graças a Deus, Deus tem me dado essa facilidade de lidar com eles. E virou referência, né? Pô, graças a Deus. Porque você saiu hoje pela porta da igreja e a galera vive, pastor, meu Deus, foi bênção. Pô, pastor, eu pulei, poxa, eu dancei na presença de Deus, foi bênção demais. Eu me sinto alegre de ser referência para essa nova geração. Lá no sítio onde a gente está instalado, de adolescentes sentarem conosco. Pô, pastor, me ensina como é que faz para, poxa, fazer desse jeito. Mano, buscar Deus, graça, misericórdia de Deus, é isso. Esse é o ingrediente que as pessoas falam, meu Deus, o ingrediente secreto. Não existe ingrediente secreto. Simplicidade na presença de Deus. É isso. Perfeito. Com isso, né, a gente vai se caminhando para o final. Eu quero agradecer, pastor Daniel, não só esses dias, mas você agora, depois que a gente entrevista, você é selado como um dos parceiros do Pra Deus, né? Pra Deus Pizzas, né? Graças a Deus é uma parceria que também é uma dona, os donos são cristãos, estão aí na 93, inclusive, né? Na 93 FM, Pizzas está lá também. Pizzas. Em breve, né? O pessoal da 93 também está querendo bater papo. Vamos lá, vamos conversar, né? Meu Deus. O network está aí para isso, né, meu amigo Kleber? Ele gosta, ele fica doido, meu pastor. Prazer foi tudo meu. E assim, fica à vontade para mandar um abraço aí para quem você quiser e fica à vontade. Não falei dela no começo, no decorrer, mas vou falar agora. Minha esposa Gisele, que tem sido minha ajudadora, intercessora, mulher de Deus, tem estado comigo nessa caminhada, tem orado comigo, tem sido meu suporte. Te amo, meu pastor Dan, meu amigo, meu irmão, te amo demais. Você tem sido bênção na minha vida, você tem sido referencial na minha vida. Meu pastor Silas, te amo demais, tu é bênção demais na minha vida. E não posso deixar Bispo Ronaldo, pastora Márcia, pastor Daniel, Samuel, a Nova Vida 100, que me abraçou com esse carinho, que tem aberto as portas para o meu ministério, tem confiado a mim o altar da Nova Vida 100, e só tenho a louvar a Deus pela vida de todos vocês. Vocês são bênçãos na minha vida, amo demais vocês. Amém. Beleza, aí. Então, né, mais um episódio chegando ao final do Pra Deus. Dizer para vocês que eu estou muito feliz de estar aqui com o pastor Daniel. Realmente cedeu, né, esse espaço final desses 4 dias, né? Corrido, né? Coitado, até um pouco sem voz, né? Que realmente é complicado, mas esse homem aqui é diferente. Realmente é diferente. Obrigado, muito obrigado. De graça de Deus. Tamo junto. Terminamos mais um Pra Deus, né? O Pra Deus, que é patrocínio da Pizzas, né? Pizzas, nosso grande parceiro. O Pra Deus volta na semana que vem, na quinta-feira, às 19 horas. Fique conosco. Deus abençoando você. Forte abraço a todos. Tchau, tchau.